Estamos aqui iniciando mais uma matéria, e essa matéria é o caráter de Deus. É uma matéria incrível que vai trazer muita revelação de Deus para a nossa vida e para a minha vida. Amém? Para a sua vida também. E eu quero começar orando para que essa matéria seja uma matéria de revelação para a sua vida, seja um momento de crescimento espiritual. Estamos na reta final desse ano, faltam já pouquíssimas matérias para a gente finalizar. E eu tenho certeza que aquilo que Deus tem feito no meu coração, no seu coração, tem sido incrível durante todo esse tempo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Estamos entrando em mais uma matéria, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através dessa matéria tão interessante que é o caráter de Deus. Oramos para que o Senhor toque corações de quem estiver assistindo essa aula, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando nós falamos sobre o caráter de Deus, precisamos entender, deixar uma coisa bem clara. A Bíblia, de forma alguma, está tentando trazer evidências da existência de Deus. A Bíblia não está tentando provar que Deus existe. A Bíblia está dizendo que Deus é real, que Deus existe. Então, existem coisas autoevidentes, existem coisas que nós vamos ver aqui no decorrer dessas aulas, que elas comprovam por si mesmas que a existência de Deus é real. E Deus, sendo um ser invisível aos nossos olhos humanos, Ele tornou a possibilidade para cada pessoa de ser conhecido. E como é que Deus está se revelando? Como é que Deus vem se revelando? Uma das formas que expressa a revelação de Deus é a própria Bíblia. Deus está nos mostrando seu ser, seu caráter, através da própria Bíblia. Então, guardamos isso no coração. Em nenhum momento a Bíblia vem para provar a existência de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus existe e não existe nenhuma outra coisa além disso. Claro, dentro disso existem vários ensinos da palavra de Deus. E quando nós falamos sobre atributos, sobre o caráter de Deus, claro, é impossível a gente tentar conhecer a Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Até porque Deus seria um ser existente, aquele que era e será para sempre. Então a sua grandeza é incomparável, a grandeza de Deus é indescritível. Então a palavra de Deus nos ensina que aquilo que o homem precisa conhecer, aquilo que o homem precisa conhecer de Deus já foi revelado. Mas o desejo de Deus se revelar, acredito eu que um dia, estando na glória, conheceremos muito mais de Deus, e muito mais que Deus nos será revelado ao nosso espírito. Amém? A revelação de Deus, ela se entende no espírito humano, não é uma revelação que se entende na mente. Se entende na revelação, é entendida no nosso espírito. Amém, queridos? Ela passa, claro, um processo da nossa mente e ela vem, atinge o nosso espírito. Primeira coisa que nós vamos ver aqui: o que é caráter? O que é caráter? O caráter é a firmeza de vontade, constância, estabilidade relativa à maneira de agir e reagir. Caráter é feito moral, é uma índole, é uma impressão que a gente tem de alguém, ou é um conjunto de qualidades de uma pessoa, tá? Isso é caráter. E vamos ver também a definição de atributo. O que significa atributo? Atributo é propriedade intrínseca ao sujeito pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. É o que é próprio de um ser, qualidade atribuída, marca de personalidade. Então, pelo conhecimento do caráter de Deus e dos seus atributos, podemos ter segurança daquilo que podemos esperar dele. Amém? Interessante entender essas definições. Eu acabei de falar de que é impossível para o homem conhecer a Deus na sua totalidade, na sua plenitude, porque Deus ele é imenso, gigantesco demais, que não cabe no nosso entendimento.
E eu quero ler aqui um texto que está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 16. Ouça com atenção, acompanhe a leitura. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, uma coisa é certa. Quando fala do homem natural, está se referindo ao homem que não teve um encontro com Cristo. Quando se refere ao homem espiritual, se refere ao homem que nasceu de novo, o homem que recebeu Jesus no coração e que tem a palavra de Deus dentro dele. E ele entende que Deus é real, que Deus existe e que o plano de Deus vai se executar na vida dele. Esse é o homem espiritual. Então, nós não podemos, a nossa mente, nem os nossos sentidos, nós não podemos ter uma compreensão geral de quem é Deus através dos nossos sentidos, da nossa mente. Então, é através da palavra de Deus que é ensinado, que é mostrado realmente quem é Deus. É ali que nós aprendemos quem é Deus. Então, é através da palavra de Deus, através dos feitos da grandeza de Deus, é que nós entendemos e vemos realmente o poder de Deus na nossa vida e também o poder de Deus no decorrer da história. E existe uma revelação limitada que Deus tem dado para o homem. É o que eu venho falando no decorrer dessa aula. Isso está em Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia. Uma noite revela o conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Olha que grandioso. A gente vê que o dia tem uma duração de 24 horas. Quem organizou aquilo? Quem ordenou o sol estar sempre presente, na rotação da Terra, o Sol sempre está presente, o dia e a noite acontecerem diariamente nos mesmos horários? Quem ordenou o mar ter o seu limite? Existe Deus. Há uma compreensão, uma revelação limitada, que Deus coloca para nos ajudar a entender que Ele é real, que Ele é verdadeiro. Eu quero ler aqui também o Salmo 8, versículo 1. Olha só, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, querido, basta olhar para o céu e a gente vai ver a majestade, a grandiosidade de Deus. Eu até agora não vi nem homem criar um céu, não vi homem criar água, não vi homem criar ar, não vi ninguém fazer nada do tipo. Por quê? Porque tudo Deus já fez, o homem apenas tem feito imitações ou tem usado aquilo que já existe para criar algumas coisas. Amém? E Romanos 1:20, olha só, porque os atributos de Deus invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então, entendemos que Deus não pode ser entendido ou reconhecido, ou não pode haver uma revelação de Deus através dos nossos sentidos de uma forma geral. Essa é uma coisa.
A outra coisa é que existe uma revelação de Deus limitada para o homem, que é aquilo que nós acabamos de falar aqui. Os céus, as estrelas, comportamento da natureza. Alguém fez aquilo. Alguém tem esse poder de ter feito aquilo. Isso estou falando, sabemos que Deus. Tá? Mas só para a gente entender e pensar de que existem coisas visíveis, limitadas, naturais, que vão gritar que Deus é real e que Deus existe. Amém? Então é importante que a gente tenha essa comunhão com Deus, a gente aproveite essa comunhão profunda com Deus. Nós precisamos entender que o homem precisa ser regenerado para ele poder conhecer mais de Deus. Vamos avançando. Uma pergunta: qual a importância de conhecer a Deus? A primeira coisa que precisamos entender é a vontade de Deus. É a vontade de Deus ser conhecido. Ele deseja ser conhecido. Deus quer ser conhecido. Durante toda a história, Deus sempre se propôs se revelar de várias formas, né? Nós acabamos aqui de ler texto. Deus sempre se revelou. Você vê com Faraó, através de Moisés, o povo de Israel. Você vê o próprio Senhor Jesus revelando a grandeza de Deus. Jesus Cristo disse: vocês querem conhecer o Pai? O Senhor Jesus disse: olhem para mim, vocês vão conhecer o Pai. Então Deus vem sempre tentando se revelar à humanidade, se mostrar à humanidade. E nós precisamos entender que Deus está usando a igreja para revelar também o poder de Deus e o conhecimento de Deus. Amém, queridos? A segunda coisa da importância de conhecer a Deus, a segunda coisa é que a palavra de Deus nos incentiva a conhecê-lo. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, e a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega toda a terra. Amém? O conhecimento de Deus, querido, ele pode ser algo, contínuo na nossa vida. É algo que não se acaba mais, é algo ininterrupto. Nós precisamos conhecer mais de Deus, assim como fala aqui Daniel 11:32. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Olha só que interessante. Então vamos procurar conhecer a Deus. É importante conhecê-lo, procurar conhecê-lo. Olha só o que diz Provérbios 3, versículo 13 ao 14. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que o da prata. Melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Amém? Conhecimento, entendimento, porque o ouro você pode perder. O lucro, o dinheiro pode ir embora, mas você pode ter a sabedoria para recomeçar e fazer tudo de novo, tudo direito, de uma melhor forma, e ainda voltar o lucro para a sua vida, voltar em dobro, em triplo. Sem conhecimento, queridos, é muito difícil a gente crescer nessa terra, tá? Romanos 11:33, versículo 34, olha só o que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou Deus? Isso está em Romanos 11, do 33 e 34. Quem ensinou Deus? Quem aconselhou Deus? Quem? A terceira coisa da importância de conhecer a Deus: conhecimento liberta, tá? O conhecimento liberta. Anote aí, João 8:32, conheceis a verdade os libertará. Isaías 5:13, Provérbios 11:9. Quarta coisa, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Jesus Cristo falou isso em João 17:3. Quinta coisa, a graça e a paz são multiplicadas nas nossas vidas, tá? 2 de Pedro 1, versículo 2. E a sexta coisa, Deus é a fonte da vida e do sustento. Isso está em Atos 17,
28, tá? Número 7, a sétima coisa da importância de conhecer a Deus: rejeitar os enganos e as tradições humanas. Eu vou parar aqui bem rapidinho. É importante conhecer a Deus para que nós não sejamos enganados por doutrinas de demônios, por doutrinas humanas. Quando a gente conhece a Escritura, quando a gente conhece a palavra, a gente não é enganado, irmãos, por ventos de doutrina, por disse-me-disse. Por isso que é importante conhecer a palavra do Senhor. Disse Marcos 7, versículo 7 a 8: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, né? Guardais a tradição dos homens. Então, gente, tem gente preocupada com legalismo, tem gente preocupada com religião. Deus quer que a gente o conheça, amém? Esse é o nosso propósito. Avancemos, como diz Oséias. Lembra o texto? Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A oitava coisa da importância de conhecer a Deus: ficar mais parecido com o Pai. Quanto mais a gente procura conhecê-lo, mais parecido nos tornamos com Ele. Vamos aprendendo dele, recebendo dessa graça, dessa unção. Respaldando isso, temos Efésios 5:1 e 1 de Pedro 1, de 15 a 16. Amém? E na nona coisa, diz assim: é pelo conhecimento de Deus que tomamos posse do que Ele nos deu. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. 2 de Pedro 1:3-4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém, queridos? Pastor Marcelo, como é que nós podemos conhecer a Deus? Primeira coisa, através da sua palavra. Podemos conhecer a Deus através da sua palavra. João 5:39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tá? Leia a palavra, estuda a palavra e nos vamos conhecer mais de Deus. Segunda coisa, de como conhecer mais a Deus. Segunda coisa, através da pessoa de Jesus Cristo. João 1:18 e João 14:9. Olhando para Jesus, olhando para a vida de Cristo, nós vamos entender o amor de Deus Pai para com a nossa vida. Jesus veio, a Bíblia diz que Ele é a expressão máxima do Pai, do nosso Pai que está nos céus. Tá? A terceira coisa, podemos conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? Através do Espírito Santo. Tá? Olha que diz 1 de João 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneceis nele, como ela também vos ensinou. Amém? Então essa é uma forma em que nós conhecemos a Deus. Essa é uma forma em que nós podemos conhecer mais de Deus. Tá bom? E uma coisa importante, para a gente ir caminhando para o final da nossa aula, são os atributos de Deus. Tá? Precisamos aprender quais são os atributos de Deus. Preste bem atenção. A Bíblia disse que Deus é Espírito. O que quer dizer isso? Deus é Espírito, disse: Deus é puramente Espírito, autoconsciente, autodeterminativo, sem corpo físico, não é percebido por nossos sentidos. Nós já falamos sobre isso, tá? João 4:24. Deus também é pessoal, tem personalidade, inteligência e é possuidor da de faculdades racionais e morais. Primeira coisa, estamos falando dos atributos de Deus. Atributos de natureza, tá? São atributos inerentes a Deus e não compartilhados com os homens. Primeira coisa, dentro dos atributos da natureza, a infinitude. Infinitude quer dizer, Deus é infinito e a infinitude de Deus
é visível de duas maneiras. A primeira, em relação ao espaço, imensidade. Você pode ver isso no Salmo 147, versículo 5. Deus está presente de modo igual em todo espaço infinito. Nenhuma parte escapa da sua presença e da sua influência, tá? Da sua imensidade. A parte B da infinitude, em relação ao tempo, né? Deus é eterno, Ele é para sempre, não tem início, não tem fim, tá? E aí entramos na autoexistência, aquele que simplesmente é, como disse Deus para Moisés: diga para Faraó que eu sou. É um ser existente, que sempre existiu e que se mantém e se sustém por si mesmo, tá? Outra coisa que tem a ver com os seus atributos naturais, a imutabilidade. É aquele que não há mudança nem sombra de variação. Isso está em Tiago 1,17. Deus não muda, sempre é o mesmo, sempre foi, sempre é e sempre será o mesmo. Mais uma coisa, Deus se mostra nos seus atributos a sua espiritualidade. Deus é um ser cuja essência é espiritual. Amém? Deus é espiritual. Nós já falamos sobre isso. João 4:24. Deus também, Ele expressa seus atributos na unidade. Deus é único. Deus é único, tá? João 17, versículo de número 3. E aí nós falamos dos atributos, né, naturais. Falamos dos atributos da natureza. E tem também os atributos ativos de Deus, que nós vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Que o Senhor abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Paz do Senhor.